boa tarde de segunda-feira a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Espero que o feriado prolongado tenha sido maravilhoso e a gente já começa a semana falando de cirurgia plástica nas orelhas. Quando isso deixa de ser estética e passa a ser fundamental para a autoestima das pessoas. E ainda vamos conhecer uma lutadora de boxe que falou sobre a profissão e ainda ganhou um troféu recentemente. Tudo isso nesta segunda, eu espero vocês logo após o intervalo. Nós estamos aqui nos nossos estúdios recebendo o cirurgião plástico, Dr. Luciano Diniz. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, cara. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olha só, o nosso assunto hoje, ele é um pouco estética, mas também eu diria que às vezes foge, né, da estética. Ou eu estou errada? A cirurgia de orelha chamada... Otoplastia. Otoplastia. É considerado uma cirurgia estética? Ela tem uma consideração dupla, assim, né? Então, é uma cirurgia que ela vem a corrigir um defeito, né, do corpo. Não é uma doença, não é um câncer, então você mexe com a estética. Porém, a função dela é muito importante, né? Em diminuir o trauma, diminuir as consequências de brincadeiras, né, do famoso bullying nas crianças e adolescentes. É aquela estética que mexe um pouquinho com a parte emocional, né? Não é uma questão de diminuir ou aumentar um seio, por exemplo. É uma questão que, se a pessoa não mexer, realmente ela sofre alguns preconceitos. Ainda mais nas crianças, né? Que é o bullying, a criançada fica chamando a pessoa de orelha. É aquela orelha de abano que a gente fala? É o que acontece. No desenvolvimento, né, da criança, tem fatores genéticos, né, e fatores que fazem com que a orelha dela fique mais projetada, né, anteriormente. Então, com isso dá a deformidade conhecida como orelha de abano. E isso, a criança muito pequena, né, até antes de entrar na escola, ela não sofre muito, né? Agora, infelizmente, nas escolas, né, então ela é vítima muito frequentemente de brincadeiras, né, até com um prejuízo psicológico muito grave em alguns casos. Eu imagino. Agora, quando é recém-nascido, a gente já estava conversando antes de começar a gravar, tem um jeitinho de ajudar, né? Tem. Como que faz? Tem sim. Quando a criança nasce, você consegue identificar que ela tem uma alteração, uma orelha de abano, né? Então, o ideal primeiro, né, conversar com o médico, o pediatra, para pedir alguma orientação. Porém, a gente já sabe que se as crianças utilizarem desde o nascimento uma fitinha de micropore, né, que posicione a orelha dela numa posição mais natural, fica né, grudadinha, assim. Ela consegue moldar essa cartilagem que ainda é bem novinha, bem molinha, né? Então você faz isso durante um período de algumas semanas, né, não é uma coisa assim imediata, mas você consegue amenizar bastante esse problema. Quando é menininha, as mães colocam aquela fitinha, né, que é igual um arquinho para segurar. Isso. Funciona do mesmo jeito? Ela aquela ajuda faixa? Também, ela ajuda, só que tem que ser utilizada 24 horas por dia. 24 horas, ou seja, é melhor o micropore, então, que você coloca aqui atrás. E não dói, né, para criança? Então, não dói, mas tem que ser colocado, não pode ser colocado de qualquer jeito, senão você pode até machucar, né, então, dobrar a orelha da criança. A mãe mesmo pode colocar ou é ideal e o pediatra? Eu acho que o ideal, isso, coloca. Se possível, sim. Se o pediatra tiver, né, uma segurança em fazer isso, ou então ela pode até procurar um cirurgião plástico. Que seria o ideal, né? Para posicionar certinho isso, também, para não incomodar a criança. Ele já posiciona, já coloca e pode acompanhar essa criança, né? Para ver se não está tendo nenhum machucado, se está evoluindo bem, e a hora também de tirar essa... Agora, a cirurgia é dolorida? Olha, a cirurgia em si a gente faz normalmente, né, sob anestesia local, né? Pode ser feita uma sedação junto ou até uma anestesia geral. Depende muito
do próprio paciente, né? Entendi. Crianças muito pequenas não toleram, então a gente tem que fazer uma anestesia geral para fazer a cirurgia com segurança. Crianças maiores, que já estão bem decididas a fazer a cirurgia, né? Então assim, elas querem resolver o problema delas, elas até toleram uma anestesia local pura, né? E a dor no pós-operatório ela é muito pouca. Ai, que passa bom. analgésico, anti-inflamatório, mas ela é meio pessoal, a dor é muito pessoal, né? Então tem crianças que podem reclamar um pouco mais, tem crianças que você tem que segurar ela para ela não que não abusar, sente né? nada Não e sente já... nada. Agora, tem uma idade ideal que os pais devem ficar atentos para fazer essa cirurgia? Olha, a idade ideal para a cirurgia de orelha de abano, eu acho que é a idade em que você tem talvez o pico do desconforto, né, da criança. Então, assim, no início, ela entra na escola até ela se ambientalizar, até criar uma certa intimidade com os colegas, mas eu acho que aí, a partir do primeira série, segunda série, você já começa a ver problemas mais sérios, né? Então, assim, ficaria em torno de uns 7 a uns 9 anos. Né? Aí é a idade ideal. Isso. Porque qual que é a vantagem? Você evitar que a criança fique exposta durante muito tempo a um problema psicológico. Um bullying mesmo, né? É. Que a criançada faz e depois, além da cirurgia, a criança ainda vai ter que tratar o psicológico. Agora, e aquela história que a orelha não para de crescer? É real isso? É real. É mesmo? A gente vê assim... Até comum. quantos anos a nossa orelha cresce? Eu sempre tinha curiosidade disso. A orelha, assim, como as extremidades em si, elas... como a gente tem uma certa quantidade de hormônio do crescimento durante a vida inteira, né? Ele cai na fase adulta, né? Mas ainda existe. Então você pode ter um crescimento das orelhas, principalmente, e é frequente você ver idosos, né? Com 90 e tantos anos com um orelhão grande. Não é que eles sempre tiveram orelha grande, ela cresce, né? Um pouco com o tempo. Então quanto mais a gente viver, provavelmente vai ter uma orelha maior, né? E quem faz a cirurgia, daí não tem nada a ver, a posição vai ficar na mesma, né? Faz a cirurgia, não volta mais, né? Conforme cresce, abrir. Não, com o crescimento não. O que acontece? A cirurgia, como a gente tem que moldar a cartilagem, né? Através da cirurgia, fazer pontos, né? Normalmente você pode até retirar um pedacinho de cartilagem em excesso. Inicialmente, a única coisa que segura ela são os pontos. Né? Até a cicatrização adquirir uma força suficiente para manter a posição da orelha, os pontos é que estão segurando. Então, às vezes, a criança no pós-operatório pode machucar, né? Pode bater a orelha, ou até mesmo um ponto estourar, aí ela volta precocemente. Entendi. Daí a gente faz o quê? Normalmente uma cirurgia bem menor só para posicionar Faz aquele uma ponto. correção. Quanto tempo a cirurgia, doutor? A cirurgia em torno de 1h30. Ela é considerada simples, então? É uma cirurgia simples, né? Porque ela não mexe com grandes áreas corporais, né? Assim, não tem risco de perda de sangue. E é uma cirurgia, ela é mais uma cirurgia artística, né? Mais delicada, mais detalhista do que o restante das cirurgias. Ou seja, recomendável para que a pessoa não sofra esse preconceito, essas brincadeiras. Eu acho que a pessoa realmente deve procurar um cirurgião plástico, muito mais fácil resolver o problema. E enquanto é criança também, né? Isso aí. Porque as brincadeiras vão para a vida inteira. Com certeza. É Eu acho que uma coisa muito importante assim, o cirurgião plástico não deve nunca indicar uma cirurgia assim para um paciente se é que ele não está incomodado. Então, às vezes vem criança lá que tem uma orelha grande, que você vê de abano, às vezes até a mãe chega a falar, a orelha dele. E quando a criança, a gente bate um papo, né? Como é que tá? Você tá tendo algum probleminha? Te incomoda a sua orelha? Às vezes a criança fala, não. Aí não tem problema. A criança é bem tranquila, resolvida. Bem resolvida, exatamente. Né? Não precisa... Agora, o contrário, assim, às vezes a própria criança já procura o pai, a mãe, né? Fala, mãe, tô tendo problemas sérios, alguma coisa assim. E aí a gente consegue indicar, né? Intervir. Joia, muito obrigada, doutor, pela sua presença. Agradeço. Espero que você volte falando de cirurgia plástica. E se você aí de casa tem alguma dúvida, algo que você queira saber sobre cirurgia plástica, deixe lá no nosso site todatarde.com.br. Nós teremos o maior prazer em responder você. Muito obrigada, doutor, pela presença. Obrigado a todos. Boa tarde. Também. Ela está
esteve nos nossos estúdios com o seu técnico. É uma lutadora de boxe, a Sandra Souza, que inclusive andou ganhando o troféu. Veja como foi esse dia, olha só. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios esta dupla que tem muita história para contar, mas não é uma dupla sertaneja, nem música, nada não. Ela é uma lutadora de boxe, é isso? É isso mesmo. Tudo bem, seu nome? Tudo bem, Sandra Souza. Vocês vão escutar muito esse nome ainda, gente, porque ela acabou de chegar de uma competição, não é isso? Isso. E foi vencedora. Fui vice-campeã. Para mim, muito vencedora. Imagina, uma vice-campeã, para mim já é vencedora. E ainda, detalhe, antes de eu começar a conversar com eles, ela acaba de chegar e olha só isso, nem parece, né? Que estava numa luta, achei sensacional. E você é? Leandro. Leandro é o técnico. Isso. Muito trabalho, né, Leandro? Bastante. Então vamos começar contando a história de vocês. Como começou tudo isso? Há quantos anos? Na verdade, eu estou no boxe há 3 meses e meio, quase 4. Só isso? Com o Leandro. É a minha primeira competição de boxe que eu tô indo e graças a Deus eu consegui chegar na final com muito já treino. Vice-campeã? Já vice-campeã. Nossa, eu tô achando quando eu fiquei sabendo que vocês vinham. Você tá brincando? A primeira luta foi por nocaute. E cheguei até a final, muito treino. Todos os dias ali e mas quando que você descobriu que você queria lutar boxe? Como que foi isso? Na verdade, já vem, né? O boxe já tem aí há muito tempo. Meu pai assistia e eu achava interessante. Eu acho que eu sempre tive uma garra, assim, briguentinha. Então, eu procurei alguma coisa que eu gostasse de fazer, né? Eu falei assim, puxa ferro, essas coisas assim de academia não chamavam minha atenção. Então foi pro lado do boxe que eu gostei bastante. E a sua família aprovou ou ficou um pouco de receio? Meu pai, ele fica preocupado, mas quando eu chego com a medalha, o troféu, ele brilha, ele vibra junto comigo. Você é filha única, tem mais irmãos? Eu tenho 2 irmãos. São homens? Homens, eu sou a única menina. E você que foi lutar boxe, os irmãos eu fui não? Lutar, os irmãos Olha não. que interessante, gente. E você, trabalha com isso há quanto tempo? Então, tô no boxe. Comecei em 96 com o seu Júlio Acalaia. Aí treinei 5 meses com ele só. Aí eu parei. Aí eu voltei em 99 com o Lucas França, que é um atleta olímpico aqui na cidade também. E comecei a lutar em 99, 2000, 2001 e tô até hoje. Agora fala pra mim, essa luta, então foi a sua primeira competição? De boxe. Deve dar um nervosismo, uma expectativa. Como que você se prepara para isso? Treinamento, quantas horas? Como que é? Na verdade, eu treino de segunda a sábado, todos os dias. Treino ali, o Leandro me ajuda bastante, pega bastante no meu pé, bem bravo no treino. Tem que ser, né? Alimentação ali também, bem Mas regrada. o treino de boxe é como? Você luta com alguém ali? Sim, que o fica... treino é a base, a parte física, né? Que tem corrida, parte de preparação física também. Aí vem a parte técnica, que é manopla, saco, e é um conjunto. Aí tem a parte tática do boxe, que é os sparring, que é uma luta-treino, né? Para que serve? Eu olho e vejo as qualidades desse lutador e os defeitos, o que ele tem dificuldade na hora de lutar. Daí a gente trabalha em cima disso, né? Vocês estudam o adversário isso, antes. Aí fica sabendo quem é que vai lutar para saber. É que o boxe olímpico, né? O que ela tá lutando, são campeonatos que você vai entrando durante o ano. Então, conforme vai passando o tempo, você vai sabendo quem é quem já, né? Não precisa nem ficar muito mais estudando. Já conhece o adversário. De tanto ir em campeonato, a gente sabe quem é quem. Então a gente começa a fazer um trabalho em cima disso, mas sem perder as características dela, né? E então esses campeonatos de São Paulo, que é o berço do boxe na cidade, no Brasil, é São Paulo. Tem bastante na Bahia, mas o São Paulo é o berço de tudo. Todo mundo saiu desse campeonato na onde ela lutou, sabe? Maguila, agora Eda Joffre. Eu fiquei impressionada mesmo, eu brinquei, mas assim, a gente imagina que vá sair de uma luta machucada, né? A gente não quer, mas a gente imagina que vai sair com o olho roxo, machucada, enfim, e não, o máximo que você tem dessa última luta, que faz só 2 dias, 1 dia,
É um roxo? É um roxinho. Não, mas a proteção é a defesa, que você deve ter levado bastante. Sim. Mas não machuca. Não, a gente usa o capacete, né? Que não protege tanto assim. Mas a gente usa bastante proteção, né? Com as mãos. A gente se protege, a gente tira golpe. Roda, a gente sempre sai ali, né? E consegue sair de uma luta. E observação, essa última que ela lutou é a atual campeã brasileira da categoria. Ah, é? É a atual campeã brasileira. Você já foi discriminada por lutar boxe? Não, graças a Deus. Algum lugar que a pessoa olhou assim, é lutadora de boxe? Mas medo de você, alguém deve ter ficado. Vou mudar a pergunta. Alguém te enfrenta? Alguém te xinga? Quando eu tô fazendo sparring com os meninos, às vezes eles falam, ai, doeu aqui, assim. Mas eu fui muito bem recebida pelos meninos, pelo professor Leandro. Graças a Deus, eles são muito unidos. Mas e as mulheres? Porque os homens aprenderam a receber bem, mas e as mulheres? Elas têm aquele olhar, ai, mas ela luta boxe, cuidado, não sei o quê. Não, elas não falam de sparring comigo, isso daí jamais. Elas não. Mas elas olham pra mim e elas falam assim, eu quero correr atrás, eu tô tirando você como espelho pra mim. É isso que eu queria saber. Eu acho isso super importante. Ao invés das mulheres terem medo e acharem que é algo, né, que discrimine, ter como exemplo mesmo, procurar fazer, porque é esporte, né, gente? Qualquer esporte acho que a gente tem que incentivar, todo mundo gosta, acho que faz bem para a saúde, independente de qual modalidade. O seu, como você mesma falou, você já era meio briguentinha, queria alguma coisa que você gostasse, você se adaptou, e eu acho isso sensacional, que todo mundo tire isso como exemplo mesmo. Meus parabéns. Eu fico feliz, né? Porque as meninas, cada dia mais, a academia, né? Fica mais cheirosa, vamos dizer assim, né? Os meninos falam. Mais bonita. As meninas estão vindo com tudo. Estou muito feliz de saber, assim, que eu tô treinando e tem meninas ali embaixo e vão lá e me dão muito apoio. E vaidosa, de batom, blusinha bordada, ou seja, de salto, sem perder a feminilidade, que eu acho isso essencial. Eu acho isso muito importante. Quando a gente está no ringue, eu prefiro que me vejam assim como um homem lá em cima, até não ligo. Claro, naquele momento. Naquele momento. Mas o meu dia a dia, eu gosto de me cuidar, gosto de estar bem. Não deixa de ser mulher. Né? Não deixar de ser ser verdade? mulher. É feminina do mesmo jeito, Isso. não é? Eu acho isso extremamente importante, a gente passar esse recado pro pessoal. Adorei conhecer vocês. Muito obrigada. Quero continuar sabendo de você. Foi o seu primeiro campeonato, eu sei que vão vir outros. Mantenha a gente informada pra gente estar divulgando aqui para todo mundo conhecer mais ainda o seu talento. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Muito obrigada, Sandra Souza, por ter vindo ao nosso programa, ao seu técnico também. Boa sorte para eles nessa jornada. E o nosso programa tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que terça-feira tem mais programa toda tarde para vocês. E estou esperando o seu contato através do nosso Facebook e através do nosso site também, todatarde.com.br. Um beijo enorme e até amanhã. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in